do jeito que nós conseguimos, valeu como se fosse uma medalha de ouro. Ele não sabe o significado da medalha. Eles não sabem o significado de disputar uma Olimpíada. Nós tivemos dificuldades, né, para início, porque o momento que me fizeram a convocação, como eu tinha um conhecimento assim, muito com o futebol do interior, tanto paulista como do Rio Grande do Sul, próprio Minas, Rio de Janeiro, então eles queriam montar uma base assim, mais com os garotos do interior, né? Mesmo porque o Campeonato Brasileiro estava numa fase semifinal. E eu fiz uma listagem assim dos convocados e botei muitos jogadores aí, Palmeiras e Corinthians. E tinha nesse mesmo ano aí que eu acertei com a seleção, eu assinei um contrato com o Corinthians. Eu dirigi 2, Seleção Olímpica e Corinthians no mesmo ano. Mas eu tentava uma convocação um pouquinho mais, né, apesar de pouca idade, mas jogadores já com experiência de jogo nas equipes grandes, né. Infelizmente não teve sucesso não, né? Ninguém cedia ninguém não, diferente do que é hoje. A minha reação na época eu fiquei muito feliz. Quando eu fui lembrado, né, evidentemente foi uma felicidade muito grande. Porque tinha a convocação e na época eu ser convocado para disputar uma Olimpíadas era muito emocionante e eu me sinto orgulhoso até hoje. Para mim foi importante, porque eu vivi numa época de grandes jogadores e tive a oportunidade de participar da seleção. Eu já tinha participado da seleção principal e estava sendo chamado para a seleção também olímpica. E foi a primeira vez também que o Brasil estava levando uma seleção com jogadores acima de 23 anos, né? Foi quando realmente liberou. Foi a primeira vez que o Brasil levou uma seleção acima de 23 anos. E na oportunidade nós fomos com uma seleção muito forte e eu fiquei muito feliz de estar entre aqueles convocados. Para ir para a seleção naquela época era muito difícil, porque não havia só um jogador na posição, havia vários com qualidade. E quem era convocado era realmente pessoas que estavam nos seus clubes bem e tinham que jogar não um jogo só, vários jogos para ser convocado. Essa época hoje não, é diferente. Hoje você joga 2, 3 partidas bem no seu clube e você já é lembrado para a seleção. Então hoje quer dizer que está muito fácil e difícil achar qualidade hoje. Aí o Inter, infelizmente, foi mal no Brasileiro nesse ano, veio de uma pequena excursão no Japão, acho que eles foram campeão, inclusive, de um torneio lá. Aí, por coincidência, assim, nós estávamos numa reunião no Rio de Janeiro, porque todas as quintas-feiras nós tínhamos uma reunião para fazer os relatórios do que estava acontecendo com a seleção, resultados, convoca, desconvoca, aquelas coisas todas. Aí veio na minha ideia, né? Assim, veio na cabeça aquele momento, olha, eu vou convocar, vou tentar falar com o presidente do Inter. Mandei o meu assistente, Ernesto Lance, fazer o contato, o Inter abriu o jogo, olha, você pode levar o time todo. Então eu convoquei 9 atletas do Inter. Então a minha seleção que eu formei foi a base de um time. Tá? E quer ou não, chegamos ali à medalha de prata. Muitos craques a seleção possuía. E a seleção principal, a seleção que foi para a Olimpíadas, o Dunga, o Mauro Galvão, o Gilmar Rinaldi. Então, era muitos craques e eu sentia orgulhoso de participar. O time foi passando por fase, né, com dificuldades. Mas acho que um dos grandes que marcou muito assim, contra uma grande seleção, foi um jogo com a Itália, mesmo porque a Itália tinha ganho no Brasil em 82, né? E aquilo foi quer ou não, uma revanche. Por quê? A comissão da seleção da Itália era a mesma que ganhou do Brasil. Bearzot, esse pessoal que foi campeão no mundo, né? E estava na seleção olímpica. A bem da verdade,
Era um momento festivo, né, o maior acontecimento esportivo que o planeta conhece, ocorrendo de 4 em 4 anos, mas especialmente no nosso caso, eram esporádicas as figuras, em todas as modalidades, eram esporádicas as figuras de grande sucesso. Até o Brasil, porque o Brasil nunca massificou o esporte olímpico. Agora, no futebol, que é o nosso negócio, era uma grande festa, né? Então era tratado assim, vai lá, molecada. Era, como a gente dizia há anos atrás, o torneio de novos. A seleção brasileira vai a Toulon, torneio de Toulon, era para sub-20. Então ganhou lá várias vezes. Então a Olimpíada tinha um grau de importância maior, tinha, mas não tinha esse sofrimento. Eu sabia que ia ter condição de galgar mais a semifinal, a final. Mas estava meio relaxado, mas a gente conseguiu nas penalidades, mas se fosse sério, teria conseguido uma medalha de ouro. Aí o final com a França, acredito eu que se tivéssemos um pouquinho rodado mais a minha seleção, rodado que eu falo, jogado mais assim, como por exemplo, contra um Peru, contra um Chile, né, haveria a possibilidade de a gente ficar mais próximo da medalha de ouro, mesmo porque a França tinha muito mais experiência, né? Era uma seleção já formada já de alguns anos, muitos deles deram uma sequência boa no profissional, né? E o time era muito bom, espetacular. Mas a França tinha uma geração também de ouro, tinha uma geração privilegiada tecnicamente falando, em termos de qualidade. Não fomos bem não, fomos bem com a Itália, acho que no jogo anterior, com a Itália nós fomos bem. E se você falar Itália e França, olha, não havia muita diferença não. Quando nós jogamos com a Itália, e tivemos um jogo duro mesmo, a própria Alemanha também, um jogo duríssimo, cara. Já a Saudita, Marrocos, já não tivemos tanta dificuldade não. Mas a Alemanha, a Itália e a França foram jogos, sabe, parelho, muito difícil. Quando nós passamos pela Itália, dava para sentir que nós tínhamos dado um passo importante, nos aproximado da medalha de ouro, cara. Impressionante, né? Porque você vai ganhando, você vai quer que não, você já vem motivado, mas as coisas, né, o seu emocional vai administrando melhor, né, a própria situação, a torcida brasileira nenhuma, né, tudo o que era contra, né, não tínhamos nada a nosso favor, né. Eu achei que a final não focou a final como deveria acontecer. Então, todo mundo saiu, todo mundo foi fazer os últimos negócios, comprar e não focou na final. Se tivesse feito a final e vamos lá, vamos conseguir a medalha, aí vocês relaxam depois. Ter a humildade de, não, eu vou ganhar, eu vou levar essa medalha para casa. Eu não lembro muito não, porque faz muito tempo, eu sei. Primeira fase nós tivemos 3 jogos, classificamos, né? Aí nos mata-mata que eu lembro que a gente pegou, era 2 mata-mata só para ir para a final. Pegamos a Alemanha, que foi o jogo mais difícil. Por quê? Mais difícil. A Alemanha saiu ganhando no segundo tempo, 1-0. E o Romário, aí eu estava no banco, entrei, numa jogada lá o Romário empatou. E teve um pênalti para a Alemanha, faltava 5 minutos para acabar o jogo. Se faz, nossa esperança de medalha já tinha ido para o espaço. Tafarel pegou o pênalti, fomos para a prorrogação e ganhamos nos pênaltis, onde o Tafarel pegou mais 2 pênaltis ainda. Então, eu fui o primeiro a abrir a cobrança ainda, né?
Eu fui o primeiro a abrir a cobrança nos pênaltis, fiz o gol e depois o Tafarel conseguiu pegar 2 pênaltis e conseguimos ir para a final. Foi a seleção, cara, que chegou mais próximo do ouro. Felizmente, entendeu? Depois teve outras que foi Ronaldo, foi Roberto Carlos, foi Dida, entendeu? O Ronaldinho Gaúcho e tal. E os caras foram bronze, certo? E com outro status, certo? De hotel que ninguém podia achar, de popstar, aquele negócio todo, entendeu? A minha seleção, eu posso falar assim, a minha seleção quando eu falo minha, que eu estive lá, certo? Foi muito amadora. Tinha o espírito, nós, todos profissionais, entendeu? Já consagrados nos seus clubes, né? Nos seus clubes e nesses clubes que eu citei, são times grandes, entendeu? Mas com espírito amador, entendeu? Porque a Olimpíada tem que ter o espírito amador. Por quê? Porque é lógico que hoje, em todos os esportes, entendeu? Se mudou muito para o lado do profissionalismo, porque tem muito investimento em tudo, né? Mas ainda é o espírito amador que prevalece nas conquistas. Na época que nós jogamos todos como os amadores, né? E na época é diferente de hoje, né? Que você pode colocar 3 jogadores acima de 23 anos. Nós éramos a maioria amadores, e de uma certa maneira, a gente foi lá só para jogar bola, a gente não foi lá para... A gente foi para ser campeão, até achando que ia um troféu. Ninguém ensinou a gente. Agora, nós jogamos contra a Alemanha, nós disputamos uma final contra a Rússia. Eu não lembro todos os jogos, pra falar a verdade. Só sei que nós fomos passando de fase. E aí, contra a Alemanha, foi muito legal, que o Tafarel pegou acho que 2 ou 3 pênaltis na... Se você tem ideia, tinha Andrade, tinha Edmar, eu, Romário, Bebeto, Adalberto, Jorginho, Tafarel. Tinha jogadores assim, sensacionais. O sentimento nossa seleção na época era muito boa. Os jogadores da época praticamente foi a base de 94. E a expectativa nossa era de ser campeão. Nosso objetivo era esse. O Brasil não tinha conquistado e nem conquistou ainda a medalha de ouro. Então, nosso objetivo era esse. E todo mundo, a gente tinha um negócio de telefone, lá a gente falava com o Brasil, todo mundo acordava para ver os jogos eram muito cedo, de manhã, né? Todo mundo, expectativa grande, ligado, porque a importância muito grande, porque a única medalha que o Brasil não tinha era o título, nessa competição era sair. Então era uma expectativa muito grande e infelizmente na final não aconteceu. Se eu não estiver errado, o Romário foi artilheiro da Olimpíada, né? Você tinha o Careca, não o Careca do São Paulo, mas o Careca que era do Cruzeiro. Era um time muito forte, o Carlos Alberto Silva, que para mim foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, que foi treinador, né? Assim, foi... Só que nós fizemos uma preparação, 30 dias a gente ficou em Los Angeles, a gente ficou fazendo uma temporada, mas nunca ninguém conversou com a gente da importância do que é ser um atleta olímpico. Mas sofremos muito nos jogos, principalmente nas semifinais e na final, principalmente contra a Alemanha, como eu te falei, sofremos bastante, mas superamos através da garra, da vontade, e na final prevaleceu mais a experiência da outra equipe, que tinha jogador tudo de Copa do Mundo, e nós, com mais vontade, eles com mais tranquilidade, conseguiram fazer a diferença, principalmente no segundo tempo. Quando nós entramos para o jogo, entendeu? Nós já entramos conscientes do seguinte, gente, a prata já é nossa, ela está no bolso, agora nós queremos o ouro, vamos buscar o ouro. Então, nós entramos com essa determinação, entendeu? De querer ganhar. E, queira ou não queira, ia ser o primeiro esporte coletivo a ganhar a medalha, entendeu? E nós queríamos muito. Então, procuramos fazer o nosso melhor, infelizmente é coisa do futebol e coisa do futebol para o Brasil, né, que não consegue levar essa medalha, buscar essa medalha. Essa cobrança fortíssima em cima da medalha de ouro
ela vem de uns anos para cá. Por exemplo, na Olimpíada de 84, Los Angeles, ninguém falava assim com essa veemência, né? Que o Brasil tem todos os títulos internacionais, mas que falta a tal da medalha de ouro. A diferença é que hoje as pessoas ganham muito mais dinheiro por causa de uma medalha, as pessoas não acham que a Olimpíada, de uma certa maneira, ela é um legado para você deixar para os jovens das escolas. Eu lembro bem de mim, eu falo assim, eu chorei porque eu olhava assim, eu vi a bandeira da União Soviética acima da nossa, subindo ali, na hora aquilo doía, cara. Doía porque eu vi ali, entendeu, que era uma oportunidade que, para mim, isso eu pensando para mim, não voltaria mais, entendeu? Então foi doído. Não é a medalha de ouro que vai fazer com que o futebol seja tão importante. Não que a prata não tenha seu valor, entendeu? Ela tem um valor muito grande também. Porque se você falar, pegar aqui um país como o nosso de 230 milhões de habitantes, quem que tem uma medalha de prata? Então, proporcionalmente, pouquíssimos. A verdade, a gente ficou muito triste em ter perdido para a União Soviética. Eu não sei nem quem ficou em terceiro, mas os russos estando na frente, sabe? O comunismo está na frente, sabe? E a gente ficando em prata. Com a prata não foi legal. Não é legal perder, mas é legal você ser o segundo, entendeu? Perder não é legal, mas você ser segundo, aqui é o último. Quando nós voltamos, eu, por exemplo, tive a recepção só da minha mãe e da minha primeira mulher, que tinha uma faixa, eu morava na Doutor Quirino, perto do mercado. Aí tinha a faixa lá, pô, parabéns, Neto, pela medalha olímpica. Só isso que eu tive. Também não teve, teve alguma coisa depois, mas eles estavam esperando a recepção com medalha de ouro, aí sim tem, né? Mas principalmente no futebol, nas outras modalidades não. Mesmo com a bronze, a outra, quando o pessoal chegava, tinha alguma comemoração, andava em carro de bombeiro, não. Hoje no Brasil não, no futebol a prata para eles não interessa, eles querem a ouro. Agora, por exemplo, você fala assim, se eu vou torcer, eu falo, não. Mas na hora do jogo, na hora que canta o hino, na hora que você vê os jogadores, na hora que você está ali, não tem como você não torcer, entendeu? Eu vou torcer. Agora, eu não sei assim se eles vão fazer com que eu tenha um amor legal para que eles possam ganhar a medalha de ouro, entendeu? Porque a medalha de ouro, ela é bonita, ela é maravilhosa, mas a prata também a bronze também. Você disputar uns Jogos Olímpicos já é incrivelmente. Vocês não sabem, as pessoas que estão nos assistindo, vocês não sabem a emoção que é você ter disputado. E eu só vim saber isso depois. Antes eu não sabia disso. E tá ruim. Não é nem peso não, a coisa tá simples. Fisicamente hoje a gente está bem, sabe, bem no sentido, deve ter alguns errinhos tá acontecendo, eu acredito que é mais parte emocional, mas na física sim, normal. Então antes o peso da amarela nós tínhamos uma melhor técnica, havia um comprimento de física. Hoje não, hoje é um comprimento de técnica. Se pega muito na física, é um complemento técnico. Não, antes era técnica, aí havia um complemento da física. Então era 70% de técnica, 30% de física. Hoje as coisas parece que parelhou. Então você vê o pessoalzinho hoje correndo muito, 12, 13, 14 quilômetros, né? E produzindo pouco. Você vê como é que é as coisas. Naquele período, cada um, você tem uma ideia, como é que cada um tinha o teu uniforme, cada um lavava o teu uniforme. Lavar a sua chuteira, lavar, isso é o de menos, cara. Ainda tinha isso ainda, eu lembrei disso aqui agora. Qual o problema de você lavar uma camisa, lavar um shorts ou você arrumar a sua chuteira?
E aí o jogo é amanhã, tal, galera, é o tal uniforme. Todo mundo pegava o teu uniforme e cuidava. Então você vê, tinha um espírito realmente de amador no negócio, né? E por isso que eu acho que eu falo, entendeu? Que tem essa diferença de hoje. A verdade é que eles não são jogadores, são celebridades, que é diferente, né? Ser celebridade é diferente de ser jogador de futebol. Porque hoje, os meninos que estão aí jogando, atuando, ganhando os seus... Milhões e milhões e milhões e milhões de reais, mas é muito dinheiro. Esquecer a conta bancária, certo? E falar assim, não, eu vou em busca de um objetivo. Não tem nada contra, não, os caras têm que ganhar mesmo, porque os clubes exploram muito, só que... Não fala com ninguém, não dá autógrafo para ninguém. Essa parte do amador, entendeu? Ficou um pouco longe, entendeu? Ser jogador de futebol é o que o de cá é. Você lembra Ponte Preta, você lembra de cá. Você lembra Guarani, você lembra Careca. Você lembra Flamengo, você lembra Zico. Você lembra Vasco, você lembra Roberto Dinamite. Você lembra Internacional, você lembra Falcão. Você lembra Atlético Mineiro, você lembra Reinaldo. Você lembra Santos, você lembra Pelé. E às vezes dá a impressão que às vezes o cara vem, veste a camisa da seleção, perde, vai embora, tô bem, tô tranquilo, entendeu? Passa um pouco disso, né? E eu gostaria de ver um pouco daquilo que eu vivenciei e aquilo que eu senti na pele, entendeu? Um pouco de amadorismo para conquistar as coisas. E se jogava com muito mais amor, né? Vamos dizer assim. Então acho que era o grande diferencial da minha época, vamos falar para a época de hoje. Eu acho que a questão de vestir a camisa olímpica, vestir a camisa da seleção brasileira, hoje, a Olimpíada ela é mais trampolim para transações internacionais do que era naquela época. Portanto, ela é mais comercial e menos patriótica. Eu espero que eles realmente tenham esse espírito amador, possam, entendeu, realmente valorizar, estar vestindo a camisa da seleção. Vestir a camisa da seleção ela é sempre pesada. Ele é um peso brasileiro. Eu via, por exemplo, uma alegria. E isso vale para a seleção olímpica e vale para a seleção principal. Eu vi uma alegria e uma valorização do atleta vestir a camisa que representa o seu país muito maior do que hoje. Haja vista que hoje alguns abrem mão. O cara que veste a camisa olímpica, ele deveria entender que ele fala assim, pô, eu vou jogar pro cara de Paraisópolis, eu vou jogar pro DIC 1, pro DIC 2, eu vou jogar pro Hortolândia. Mas eles nem sabem o que é isso. O Brasil tem peso, né, cara? Hoje tá meio, não tá muito pesado não, tá meio esquisito, né, cara? Falta jogador, falta muita coisa. Eu acho que difícil vai recuperar, viu? Depois, nem da Copa passada, do 7-1 que teve, daqui para cá não ganhou mais nada. E vamos sofrer um pouco ainda com isso. Essa Olimpíada no Brasil, pô, a conquista desses meninos agora, pô, é uma coisa fantástica, porque vai ficar para a história. Os primeiros que ganharem a medalha de ouro vai ficar eternamente marcado, entendeu? Por quê? Porque o Brasil não tem. Então vai ser a primeira. Depois as outras que vierem, vai ser uma coisa assim mais natural. A medalha é uma coisa única. Essa medalha aqui eu nunca mostrei para ninguém, ó, tá vendo? Por que eu nunca mostrei? Primeiro porque pouca gente se interessou. Eu fui, ganhei e fico muito feliz de ter conquistado essa medalha olímpica. Eu nunca dei uma entrevista na Globo, em nenhum lugar, sobre essa medalha, né? Que tá limpinha, tudo bonito. E que eu coloco ela como um feito histórico para mim, pessoal, certo? E para os meus filhos. Nunca ninguém fez uma matéria comigo sobre essa medalha. É a primeira vez que eu faço que eu dou uma entrevista sobre a medalha. Tanto é que eu nem queria. Você ganhar a medalha olímpica para o resto da vida, Porque ouvir o hino ali perfilado é uma coisa muito emocionante, é só quem viveu ali que pode falar e graças a Deus eu agradeço de ter essa oportunidade de ter vivenciado isso.
entendeu? E esperamos que a conquista possa vir. Para mim foi fantástico, cara. É o melhor e maior acontecimento do mundo, disputar uma Olimpíada e chegar entre os melhores.